senhores, respeitável público, sejam muito bem-vindos aqui no Aula Paraná. Eu sou a professora Poliana Paio e essa é a nossa aula para a terceira série de língua portuguesa. Ué, professora, por que você começou a aula assim? Já fica a dica aí do que nós vamos falar hoje, mas antes, o seu recadinho da hora. Vai lá no Classroom, faça suas atividades obrigatórias e blá blá blá, blá, certo? E garanta a sua presença. Vem comigo para os objetivos da aula de hoje. Nós vamos relembrar então um pouquinho do movimento e a arte modernista. Vamos conhecer o contexto de produção do teatro, também modernista, ler alguns trechos de peças teatrais e introduzir aí a análise linguística das regras de concordância verbo-nominal. O que vem chegando aqui pra gente? Quiz! Gente, essa é fácil, tá? Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, porque olha só que pergunta fácil. O modernismo no Brasil teve como marco inicial, preste atenção, letra A, a Semana de Arte Moderna em 1922. Letra B, o lançamento da revista Orfeu em 1915. Letra C, a Primeira Guerra Mundial em 1914. Ou letra D, a publicação da obra Missal e Broquéis de Cruz e Souza. A professora fala sério, essa é fácil, né? Se é fácil, responde aí, acerta em cheio. Vamos lá, galera, para a resposta? Vem comigo! Foi a Semana de Arte Moderna em 1922. Você tá careca de saber, não é mesmo? Parabéns para você que acertou aí. E se não acertou, estuda mais um pouquinho, dá uma revisada no conteúdo e vamos seguindo. Relembrando então, gente, o que foi o modernismo, né? Olha lá, foi um movimento cultural, artístico e literário. Cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. Lembrou? Refrescou? Ele situa-se então entre o simbolismo e o pós-modernismo. Vamos dar uma olhada aqui, eu trouxe para vocês um gráfico, né, uma cronologia dos períodos literários. Então preste atenção aqui, ó, nós tivemos a Era Clássica, certo? E estamos falando da Era Moderna, tá? O simbolismo tá aqui, olha só, antecede. Alguns estudiosos, né, alguns críticos literários, dizem que existe um período chamado pré-modernista, né? O pré-modernismo aqui então, ali começando em 1922, e aí situando vocês aqui no modernismo, e depois disso é pós-modernismo, tá? Só para você acompanhar ali essa linha do tempo, essa trajetória, eu acho que vai ajudar bastante. Atividade 1, chegando para a gente esquentar a nossa aula. Pergunta, anota aí. Qual foi a motivação que impulsionou o movimento modernista? E aí, você sabe? O que motivou o surgimento desse movimento, dessa escola literária modernista? Tempo para pensar.
E aí, gente, espero que vocês tenham acertado a resposta. Trouxe uma sugestão para vocês aqui. O que foi então que impulsionou o movimento modernista? Bom, eles foram estimulados pelas vanguardas europeias, né? Então, toda a modelagem naquela época vinha da Europa, então tudo que vinha de lá era bonito, era novo e eles copiavam ou adaptavam aqui no nosso país, né? Então eles buscavam romper com o que era tradicional, né, com o tradicionalismo e promover uma reestruturação política e artística no país. Então, lembrou de movimento modernista, lembra de reestruturação e aí você vai se dar bem. Aqui eu trouxe uma tela para vocês, Operários, né, da Tarsila do Amaral, que representa, é quase que um ícone, né, da arte moderna. Quais são, então, as principais características desse período? Primeira característica que você deve se lembrar é rejeição a tudo aquilo que a academia produzia, né? Então, rejeição ao academicismo, tudo aquilo que já tinha sido produzido. Sempre assim, uma sucessão de escola, ela traz renovação, a proposta é essa, tá? Então, sempre você pensa nisso. A informalidade, a liberdade de expressão, uma pontuação um tanto já relativa, aproximação da linguagem popular e coloquial, essa é uma dica muito importante, uma característica, né? Sem aquele rigor formal, algo mais coloquial e próximo da oralidade. As figuras são deformadas, né? Temos ali cenas sem lógica nas telas e também o abandono da representação das formas de uma maneira realista. E também arbitrariedade no uso das cores, tá? Um tema aí de urbanismo, humor e reverência e um certo estranhamento. Anotou? Então, vamos seguir. Atividade 2, preste atenção. A arte moderna aconteceu em um período de grandes conquistas tecnológicas, como o invento da fotografia e do cinema, além da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e posteriormente a Segunda Guerra Mundial. Pergunta: baseado nas transformações socioeconômicas, podemos inferir transformações também no cenário cultural. Sendo assim, qual é o papel exercido pela arte nesse período? Preste atenção na pergunta. Qual é o papel da arte exercido neste período? Nesse período, a arte também se transforma e passa a exercer cada vez mais um papel contestador, expressando de alguma forma as incertezas e dilemas da contemporaneidade. Então, a palavrinha que eu grifei ali para você é contestador. Esse é um dos principais papéis aí da arte moderna, tá? Trazendo aí a questão dos dilemas da sociedade. Vamos seguir? O teatro modernista. Professora, qual é a função do teatro modernista?
Gente, primeiro, qual é o papel do teatro? Você sabia que o teatro tem uma função social? Isso, ele analisa os papéis da sociedade, ele também traz aí uma temática dos contornos da literatura, e aí você consegue perceber várias coisas, né, que compõem esse gênero muito legal. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse teatro. Olha lá, algumas características que eu selecionei para vocês. Influência do discurso marxista, né, um discurso de esquerda, e por isso mesmo contra os estados ditatoriais, né, de Getúlio Vargas e do período militar. São influências que o teatro daquela época recebeu, tá bom? Letra B, também recebeu influência da psicanálise freudiana para compreender, né, para a compreensão dos conflitos existenciais do homem na sociedade brasileira. Letra C, cenografia com influência expressionista. Letra D, também sofreu influência do teatro épico, né, brechtiano aí, que é aquele teatro de arena, onde as pessoas, imagine ali um coliseu, né, uma meia-lua, mais ou menos assim, um teatro aberto de palco, né? Marcando aí, deixa eu só dizer para vocês que a letra A e a letra B são as características mais influentes desse período. O teatro também teve como característica a antropofagia revisitada, como no exemplo ali a oficina de José Celso Martinez. O que é a antropofagia? É aquilo que eu falei para você, né? Uma escola que chega, ela tenta derrubar a escola que está vigente, que passou. Então ela vai deglutir, ela vai comer, ela vai tentar aniquilar tudo aquilo que foi produzido com a sua nova proposta, né? Surrealismo e o teatro do absurdo, por exemplo, o grupo Ornitorrinco, né, dos anos 80 aí, de Cacá Rossé. Também o teatro do oprimido, de Augusto Boal, o experimentalismo no espaço cênico, ou seja, eles testavam muitas coisas ali, tudo era novidade, tudo era permitido, então isso causou um certo choque e estranhamento, mas algumas permaneceram e outras foram deixadas de lado. E também o metateatro, ou seja, a linguagem do teatro. Lembra quando nós falamos numa das aulas aqui sobre a metalinguagem? O teatro explicando a própria linguagem. Vem chegando um quiz aqui, vamos lá, seu cérebro já derreteu? Não? Fica comigo, chega mais, aumenta o volume e presta atenção. Considerado o primeiro texto modernista para o teatro, qual será que foi? Fal, você sabe? Vamos conhecer hoje? Qual foi? Será que foi O Pagador de Promessas, de Dias Gomes? Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri? O Rei da Vela, de Oswald de Andrade? Ou será que foi O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues? E agora? Pensa aí e a gente volta já. E aí, galera, já sabe a resposta? Ó, não vale dar googlada aí, hein? Tá? Não me abandona, não faz isso não. Vamos lá para a resposta? É a letra C, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Eu tenho certeza que você já conheceu esse texto, porque ele é muito famoso, né? E claro, ele é considerado aí o nosso primeiro texto de teatro modernista, né? E olha que legal. Vamos seguir então? Aqui está o Oswald de Andrade, se você não conhecia. E vamos ler então, relembrar aí um pouquinho do trecho do Rei da Vela. Abelardo I. Não faça ironia com a sua própria felicidade. Nós dois sabemos que milhares de trabalhadores lutam de sol a sol para nos dar farra e conforto. Com a enxada nas mãos, calosas e sujas,
mas eu tenho tanta culpa disso como o Papa-níqueis, bem colocado, que se enche diariamente de moedas. É assim a sociedade em que vivemos, o regime capitalista, que Deus guarde. Quiz! Prestou atenção? Vem comigo! A obra O Rei da Vela traz claramente em sua essência uma crítica. Preste atenção, que crítica que faz a obra O Rei da Vela? Letra A. Será que ela critica o sistema e a submissão brasileira aos outros países? Ou então, será que é a crítica à exploração do sexo feminino? Uma crítica, então, ao proletariado? Ou critica os casamentos por interesse financeiro? E aí, essa é mais difícil, né? Tempo para pensar e eu volto já. Galera, só uma dica aqui, relembrando para vocês sabiam que o texto teatral O Rei da Vela, ele só foi encenado 30 anos após a sua escrita? Uau, que coisa, né? Por que será? Não vou dar spoiler para você, pesquisa aí. Vamos para a resposta então? Ele critica o sistema e a submissão brasileira aos outros países, né? Letra A. Então, quando você dá uma estudada aí mais a fundo sobre o tema, você vai perceber aí a questão do uso do capital estrangeiro e aí você vai entender do que o prof está falando. Vamos seguir então. Tem outro escritor de peso aqui na nossa tela, é o Gianfrancesco Guarnieri. E ele escreveu o próximo texto que nós vamos ler. Eles não usam black tie. Temos ali um diálogo. Tião diz, papai, e o Otávio, me desculpe, mas seu pai ainda não chegou. Ele deixou um recado comigo, mandou dizer para você que ficou muito admirado, que se enganou e pediu para você tomar outro rumo, porque essa não é a casa de fura-greve. Aí o Tião, eu vim me despedir e dizer só uma coisa, não foi por covardia. Otávio, seu pai me falou sobre isso, ele também procura acreditar que não foi por covardia. Ele acha que você até teve peito, furou a greve e disse para todo mundo, não fez segredo. Não fez como o jesuíno que furou a greve sabendo que estava errado. Ele acha, seu pai, que você é ainda mais filho da mãe. Que você é um traidor dos seus companheiros e da sua classe. Mas um traidor que pensa que está certo. Não um traidor por covardia, um traidor por convicção. Lembrando aqui que as palavras são escritas conforme o diálogo, né? Que é para ser tido ali durante a apresentação. Então, professora, tá cheio de erro aí. Claro, pertence à fala, tá bom? Das personagens. Quiz chegando quentinho aqui, vamos lá. Sobre a obra, eles não usam black tie. Só um detalhe para vocês. Professora, o que é black tie? Gravatinha preta, né? Bonitinho, gomadinho de pinguizinho. Isso aí. Sobre a obra, então, do Gianfrancesco, nós temos algumas alternativas. E é correto afirmar o que sobre essa obra? Letra A. Ela evidencia as relações familiares ao tratar do conflito doméstico pai e filho? Letra B. É uma crítica à burguesia da época ao não aderir ao black tie? Letra C. Reivindica a participação feminina nas decisões familiares e políticas na sociedade da época? Ou letra D. Trata de uma luta de classes no cenário urbano do Rio de Janeiro? Ficamos na dúvida, hein? Pensa aí e daqui a pouco eu trago a resposta para vocês.
obra traz uma crítica, né, da luta de classes no cenário urbano do Rio de Janeiro. Parabéns para quem acertou. Vamos seguindo então. Um pouquinho aqui sobre concordância verbo-nominal. E aí, pronto para esse conteúdo? Vamos lá? Observe aqui o trechinho que a prof tirou de um dos textos ali teatrais, né? Com a enxada nas mãos, calosas e sujas. Preste atenção aqui, os adjetivos, estão vendo ali, ó, calosas e sujas, eles devem concordar em gênero e número com o sintagma a que se refere. Ou seja, como assim, professora, em gênero e número? Em gênero, se é masculino ou se é feminino, e em número, se é singular ou se é plural. Veja que eu destaquei ali para vocês terem uma visibilidade melhor do que nós estamos falando, porque as palavras calosas e sujas, elas estão concordando com qual palavra? Com mãos, tá? Então, ficaria errado se eu dissesse com a enxada na mão calosas. Não faz sentido, tá? Aqui um outro exemplo. Furou a greve e disse para todo mundo. Não fez segredo. Aqui nós sublinhamos, né? Eu destaquei para vocês os verbos que também exercem ali uma relação de concordância, né? Com o número e pessoa, com o sujeito que eles estão se referindo, ou seja, você furou a greve, né? E disse para todo mundo. Seria uma incoerência se eu colocasse vocês furou a greve, por exemplo. Só uma pinceladinha ali para você entender alguns conceitos sobre concordância nominal, quando estamos falando dos adjetivos, e verbal, obviamente, dos verbos. Só para relembrar, concordância, então, é um processo utilizado pela língua para marcar as relações de determinação ou dependência entre os termos, né, no interior dessas orações. A concordância verbal, como eu disse, entre o verbo e o sujeito da oração, e nominal, entre o núcleo do sintagma nominal e os seus termos determinantes. Então, aqui para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, a obra O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, e Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri. O que nós vimos hoje, galera? Fizemos aí uma revisão do movimento da arte modernista, entendemos um pouquinho do contexto de produção do teatro, vimos aí os principais representantes e analisamos também um pouquinho da concordância verbo-nominal. Eu espero que vocês tenham gostado e já que estamos falando de teatro, obrigada e até a próxima. Fui!